No momento de crise, o processo de coach é maravilhoso, porque ele vai fazer você entender o que você fez para você produzir aquilo na sua vida, aquela crise na sua vida. Por exemplo, esse momento que a gente está passando de pandemia. O que nós coletivamente fizemos que teve como resultado a pandemia, que teve resultado do Covid? Na minha casa, eu estou falando isso de cadeira, porque eu passei pelo Covid, a minha família passou pelo Covid, meu marido chegou a ser hospitalizado. Então eu tenho experiência. Então o que nós, enquanto família, fizemos para a gente produzir na nossa família o Covid? Por que só 20% das pessoas se contaminavam com o Covid? Porque elas tinham um ambiente, eu acredito, a partir dos meus estudos, que ela tinha um ambiente interno que favorecia o Covid. Por que na minha família o Covid chegou? Eu tenho certeza que antes nós entramos em contato com o vírus. E por que ele se desenvolveu naquele momento? Porque a gente estava muito estressado, estava muito cansado, todos nós lá em casa. E a gente com o coach, com esse olhar, com essa percepção que o coach, que o processo de coach dá, a gente passa a entender a vida, o ser humano, de uma outra perspectiva, um outro lugar, de um lugar mais ampliado, onde a gente olha para as dimensões do ser como um todo. E o meu olhar a respeito da pandemia é que hoje a gente está muito focado na dimensão física e material, produzindo muito medo. E por que isso acontece? Porque a gente foi treinado a ver a vida dessa forma. Porque a gente foi treinado a dar mais ênfase na vida material. Porque a gente foi treinado a sentir medo. Covid para mim é uma doença do medo. Eu fiquei impressionada com a quantidade de medo que eu acessei quando eu estava sentindo Covid. E essa é uma conversa comum para quem sente, para quem passa pelo Covid. No meu escritório, hoje, os meus clientes estão com muito mais medo. E não é só o medo de ter a doença. Parece que a doença faz a gente acessar os nossos medos. Medo de morrer, medo do desconhecido, medo do que vai acontecer com a gente, medo do futuro. Olhar esse contexto da pandemia ou qualquer contexto de crise que a gente passa, a partir do processo de coaching, contribui muito para a gente expandir consciência, para a gente se conhecer, para a gente compreender, e compreender é diferente de entender, porque entender é só mental e compreender é com o espírito, com a energia, com as emoções, com a mente, com as 5 dimensões do nosso corpo. Então, o processo de coaching, eu estou falando a partir do meu trabalho, ele dá esse olhar do todo, do sistêmico. Ele deixa de fragmentar a gente enquanto ser humano e vai possibilitando a gente olhar a realidade tal como ela se apresenta, tal como ela é, expandindo a consciência sobre essa realidade, a realidade que a gente está, a realidade de quem a gente é, para que a gente consiga mudar a nossa percepção, se a gente assim decidir. Porque para a gente alcançar um objetivo, para a gente construir a vida que a gente deseja, a gente precisa alinhar a nossa mente com o nosso desejo, com o nosso objetivo. Se você não está conseguindo hoje conquistar os seus objetivos, é porque sua mente, as suas emoções não estão alinhadas com o seu objetivo. E não está alinhada por quê? Porque muitas vezes o contexto, como o da pandemia, contamina a nossa atividade mental, contamina as nossas emoções. Então a gente fica com medo. E eu te pergunto, com medo, você vai conseguir conquistar os seus objetivos? Dificilmente. Patrícia, se por um lado a pandemia trouxe esse medo, ela trouxe uma outra coisa, que é o tempo que as pessoas estão tendo agora dentro de casa. Isso pode ser uma oportunidade ou uma grande dor. Depende de como que a pessoa vai olhar, depende de como que a pessoa vai se colocar nesse momento. Porque se ela entender que ela é vítima dessa situação,
ela perdeu um emprego, ela perdeu um emprego, por exemplo. Se ela se vê como uma vítima dessa situação, ela não vai encontrar dentro dela a força para ela buscar uma nova solução. Porque ela vai estar onde? Ela vai estar na dor. Ela vai estar conectada na dor, ela vai estar conectada na perda. E perda e dor é ameaça. E quando a gente está nesse lugar, a gente usa uma parte do nosso cérebro, que ela é mais primitiva, que a gente consegue pensar menos, criar menos. Eu sei que é um desafio. Eu sei que nós estamos vivendo muita dor. Mas eu não estou livre disso. Eu falo que depois que eu passei pelo processo da doença, do Covid, a sensação que eu tenho é que eu estou no mar, e esse mar está muito forte, e toda hora vem uma onda, e a hora que eu estou tirando a minha cabeça, a onda vem de novo, e vem outra onda, e vem outra notícia, e alguém querido que faleceu, e alguém que está com Covid, e alguém que faleceu muito próximo e que nem foi de Covid. Meu marido foi para o hospital, meus filhos ficaram com medo, eu fiquei com medo dele morrer. E a coisa vai crescendo, e a coisa está crescendo. Como que a gente vai lidar com essa situação? Qual que é a melhor forma da gente lidar com essa situação? É a gente encontrar a nossa força criativa. Mas só que se a gente estiver num ambiente de medo, a gente não consegue encontrar a nossa força criativa. Não foi fácil. Não foi fácil. Tinha dia que eu não tinha vontade de levantar. E eu ficava pensando assim, se eu que tenho esse conhecimento, se eu que trabalho com isso, está acontecendo isso comigo, imagina umas pessoas que não têm acesso a essa informação, que não têm acesso a esse conhecimento, que não olha para a vida dessa forma. Deve estar muito mais desafiador para elas do que para mim. Por isso que eu estou falando disso hoje, para compartilhar com você essa experiência e dizer para você, você pode olhar para esse momento de uma outra forma. Não significa que você vai criar um mundo de faz de conta, que não vai entrar em contato com a dor. Não, não é nada disso. Significa que você vai olhar para a realidade tal como ela se apresenta e vai deixar de brigar com essa realidade. Porque a realidade está aí, o Covid está aí, a pandemia está aí. A questão é o que nós vamos fazer com essa realidade. O que você que perdeu o emprego vai fazer com essa nova realidade? Como que você pode entender esse momento como uma grande oportunidade, apesar de desafiador, apesar desse tanto de dor que tem em volta de você? E às vezes, não foi só você que perdeu o seu emprego, foi você, foi seu marido. Às vezes, nesse momento de pandemia, você se separou. Olha a quantidade de dor. E nós ainda, no nível de consciência que a gente está, a gente precisa da dor. A gente precisa da dor para se desenvolver. E eu acredito que o processo de coaching, ele pode ser um apoio para a gente aprender a crescer sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Tem um ensinamento budista que eu gosto muito dele. Eu não sou budista, mas eu aprendo muito com o budismo. E esse ensinamento diz o seguinte, que existem 4 tipos de cavalo. O primeiro cavalo é aquele que corre antes do chicote encostar nele. Sabe, a hora que o chicote passa perto do olho dele, ele já começa a correr. Ele age sem passar por nenhum processo de dor. O que significa isso? Por exemplo, agora na pandemia, esse cavalo, ele não precisa pegar a pandemia para ele mudar o comportamento dele. Ele usa máscara, ele lava as mãos, ele é cuidadoso, ele não se aproxima, ele não abraça as pessoas. É assim que ele aprende. Já o segundo cavalo, ele precisa levar uma chicotadinha. E o que significa isso? Que ele aprende quando pessoas distantes dele passam por uma situação dolorosa. Pegando o exemplo da pandemia de novo,
Esse cavalo aprende que ele precisa usar máscara quando alguém distante, uma personalidade, tem o Covid. E ele diz o seguinte: nossa, aconteceu com ele, pode acontecer comigo, então eu vou colocar a máscara. Já o terceiro cavalo, ele precisa levar uma chicotada mais forte, ele precisa sentir na pele a dor para ele aprender. Que é quando ele aprende com as pessoas mais próximas a ele, com o pai, com o filho. Então o pai pegou o Covid e ele fala: eu preciso mudar a minha atitude, porque o Covid está chegando perto de mim. E o quarto cavalo, ele aprende quando ele sente lá no osso, quando dói lá no fundo. Ele só muda assim. E aí ele vai aprender só a hora que ele tiver o Covid, a ter que usar a máscara. Com qual cavalo você se identificou? Você é uma pessoa que precisa sentir na carne, no osso para aprender? Ou não, você é uma pessoa que basta você ver a possibilidade de algo negativo acontecer, uma dor acontecer com você, que você já promove o processo de mudança. E o coach é um pouco disso, e o coach faz um pouco disso. Ele ajuda a gente a expandir a consciência, a gente aprender sem ter que levar a chicotada lá no osso. Assim a gente aprende sem sofrer, porque o objetivo, ele tira o melhor de nós. E como que o coach consegue fazer isso? O processo de coach consegue fazer isso porque ele devolve para a gente a responsabilidade que a gente tem pela nossa vida. Assim, nesse momento de pandemia, por mais que possa parecer uma futilidade, talvez, para você olhar para o objetivo, ou pode parecer difícil porque você está com tanta dor, eu acredito que você pode usar o processo de coach para você redefinir os seus objetivos, para você repensar a sua vida, para você pensar se você está vivendo, está construindo a vida a partir do seu propósito de vida. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Senão, vale muito a pena você investir no seu propósito de vida, nessa descoberta, porque é ele que te dá sentido na vida. Eu sei que muitas vezes, antes da pandemia, você não estava satisfeita com esse emprego que você foi desligada. Então, você pode usar esse momento para criar e conectar com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta, com aquilo que você vai ficar bem na vida. Você pode usar esse momento para definir objetivos específicos. O que você quer fazer nesse momento de pandemia? Você quer estar mais disponível para as pessoas? Você quer pensar num novo projeto? O que você quer fazer? O que você pode fazer nesse momento agora? Outra coisa incrível que o coach pode te apoiar é te ajudar a alinhar os seus pensamentos, ajudar a sua mente a trabalhar a seu favor, a trabalhar a favor dos seus objetivos. Porque muitas vezes o nosso treinamento mental, da nossa educação, não permite a gente conquistar os nossos objetivos. Então a gente precisa fazer esse alinhamento, e esse alinhamento é muito possível, porque nós temos o poder de escolher a qualidade dos nossos pensamentos. Nós temos o poder de escolher as informações que a gente processa na nossa mente. Só que a gente não aprendeu isso na escola, a gente não aprendeu isso em lugar nenhum. Esse conhecimento ele é muito recente na ciência. No processo de coaching, você pode aprender a lidar com medo, com raiva, com tristeza, que está aí na ordem do dia, que está aí na pandemia. A pandemia está trazendo tudo isso, mas existem infinitas possibilidades que você pode trabalhar. Eu quero fechar esse tema deixando algumas perguntas para que você nesse momento possa expandir a sua consciência e começar a olhar a pandemia de um outro ponto de vista, que talvez possa contribuir para você sair da sua dor e definir um novo rumo, um novo destino para a sua vida, se você estiver precisando. Ou, se a dor estiver tão grande aí, você pode produzir novas informações que faz essa dor diminuir. E faz você mover, porque o importante é a gente agir, o importante é a gente dar os passos em direção. Muitas vezes, antes da gente aprender a alinhar a nossa mente, as nossas emoções, a gente fica esperando para ficar bem, para agir.
E se você ainda não sabe alinhar sua mente e suas emoções com o seu objetivo, é fundamental que você faça alguma coisa. Faça alguma coisa para você ficar bem. E a minha proposta hoje são algumas perguntas. A primeira pergunta, que eu acredito que pode te ajudar muito a expandir sua consciência nesse momento, é a seguinte: dentro desse contexto de pandemia, que a gente está tão afastado das pessoas queridas, que a gente não pode abraçar quem a gente ama, os nossos pais muitas vezes estão mais velhos, que a gente não pode chegar perto. Qual é a lição que a gente tem aí nesse lugar? O que a gente precisa aprender? Outra situação que pode trazer muito aprendizado é a questão do contágio. Qual o aprendizado que o contágio traz para a gente? O que ele está querendo falar para a gente? Se eu tenho Covid, eu posso facilmente contaminar outra pessoa. Que aprendizado que a gente tem aí? Que aprendizado você pode tirar? Qual é a lição que você pode tirar nesse momento? Então, essa primeira pergunta é a pergunta do aprendizado. O que eu aprendo com essa situação? O que eu aprendo com uma situação de desemprego? O que eu aprendo com uma situação de morte? O que eu aprendo com uma situação de doença? Toda situação, toda experiência que a gente tem, seja ela alinhada com aquilo que a gente gostaria que acontecesse ou não, ela traz uma lição. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você hoje é: qual é a lição? Depois que você fizer essa pergunta, qual é a lição? Como essa situação vai me transformar? Qual é a mudança que eu vou fazer em mim? Qual é a mudança que eu vou fazer no meu comportamento e na minha vida? E a última pergunta é: como você vai materializar essa mudança? Como que você vai colocar essa lição, esse aprendizado em prática? Porque à medida que você entrar em ação, que você fizer diferente, você vai produzir novos resultados na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aí e compartilhe os seus aprendizados na pandemia aqui embaixo. Grande beijo, tudo de bom!